Queridos amigos, eu sou José Silva e hoje vou contar uma história que mudou minha visão sobre a morte e o arrependimento. Uma história real que vivia ao lado de um homem chamado Maurício. Um homem que passou a vida inteira correndo atrás do dinheiro, pisando em quem estava em seu caminho. Mas quando chegou o fim, quando seu coração começou a falhar naquele hospital silencioso, bem, aí as coisas mudaram, e não do jeito que ele esperava. Preparem-se, porque o que vou contar vai desafiar tudo o que vocês pensam sobre uma segunda chance. Maurício era meu vizinho de apartamento. Passávamos todos os dias no mesmo edifício, mas nunca trocamos mais que meros cumprimentos. Ele era um empresário bem-sucedido, conhecido na região por seus empreendimentos. Imobiliários, eles diziam. Mas o que eu sabia, pela boca de quem trabalhava para ele, era muito diferente. Maurício era implacável. Sua obsessão pelo lucro era tão forte que ele capaz de despedir uma funcionária grávida para economizar alguns meses de salário. Havia vendido terrenos ancestrais de famílias pobres por preços irrisórios, aproveitando sua ignorância. Casamentos desfeitos por causa de suas cobranças, vidas destruídas. E ele dormia bem à noite. Eu o observava saindo de seu apartamento todas as manhãs, sempre apressado, sempre falando ao telefone, sempre com aquele sorriso vazio. Seus filhos raramente o visitavam. Sua ex-esposa? Ela não pisava ali nem se pagassem. Mas Maurício não parecia se importar. Ele tinha suas contas bancárias. Isso era o suficiente. Tudo mudou em uma terça-feira. Eu estava em meu apartamento quando ouvi um estrondo vindo do lado. Maurício havia caído. Quando os paramédicos chegaram, ele estava consciente, mas seu rosto era cinzento. Infarto. Um grande aviso de seu coração cansado de bater para uma vida tão vazia. No hospital, ele passou por uma cirurgia, sobreviveu. E nos primeiros dias, quando estava recuperando, algo estranho aconteceu. Maurício me pediu para visitá-lo. A primeira vez que ele me conversava de verdade, sem aquele tom de superioridade. José, você acredita em Deus? Ele perguntou. Eu fiquei surpreso. Maurício era conhecido por ser cético, um homem que só acreditava em dinheiro e poder. Mas naquele leito de hospital, cercado por máquinas que monitorizavam seu coração falho, ele era um homem diferente. Acredito, respondi. Acredito em Deus e nas leis do universo, em ação e reação. Ele ficou silencioso por um longo tempo, como se aquelas palavras tocassem algo profundo dentro dele. Nos dias que se seguiram, Maurício começou a falar. E quando começou, não parou mais. Ele confessou coisas que tinha guardado por décadas. Histórias de pessoas que prejudicou, de promessas que quebrou, de um pai que ele ignorou até a morte, porque o velho não havia deixado herança suficiente. De um filho que tentou se aproximar quando tinha 10 anos, e ele o rejeitou porque estava ocupado demais. Eu não sentia nada, José. Nada. Era como se houvesse um vazio dentro de mim que nenhuma quantidade de dinheiro poderia preencher. E então eu preenchia aquele vazio com mais dinheiro, mais poder, mais... nada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto falava. Lágrimas genuínas. A primeira emoção verdadeira que eu via naquele homem. Eu queria me desculpar com todos eles. Mas como? Quantas vidas não estariam melhor se eu tivesse sido diferente? Eu podia ter ajudado ao invés de explorar. Podia ter construído ao invés de destruir. Podia ter amado ao invés de apenas acumular. Eu segurei sua mão. Naquele momento, ele não era mais aquele empresário frio. Era apenas um homem velho, assustado, à beira do abismo. Maurício fez uma promessa naquela noite. Prometeu que, se sobrevivesse, dedicaria sua vida a reparar o dano que tinha causado. Doaria sua fortuna. Buscaria o perdão daqueles que prejudicou. Ajudaria os pobres, os desprotegidos. Ele chorava enquanto fazia essa promessa, suplicando para ter uma segunda chance. Ainda há tempo, eu tentei animá-lo. A vida ainda oferece oportunidades para mudarmos. Ele apertou minha mão com uma força que não esperava dele. Você realmente acredita nisso, José? Você realmente acredita que posso me redimir? Acredito, respondi. A lei de Deus é a lei do amor, mas também é a lei da justiça. O que semearmos, colheremos. Naquela noite dormi em paz. Pensava que Maurício finalmente teria encontrado seu caminho. Que talvez aquele infarto fosse exatamente o que ele precisava para acordar para a vida real, para a vida que importa. Mas aqui começa a parte que ninguém esperava. Ninguém, inclusive eu. Maurício recebeu alta do hospital após 3 semanas, e então, tudo voltou ao normal. Ou pior que normal. Porque agora eu sabia o que tinha acontecido. As promessas de mudança desapareceram como fumaça.
No primeiro dia em casa, ele já estava ao telefone, falando de negócios. No segundo dia, despediu seu motorista porque achava que estava lhe roubando. Na primeira semana, seus filhos foram visitá-lo com esperança no coração, mas foram recebidos com frieza e críticas. Eu presenciei uma mudança gradual. Aquele homem que chorava no hospital, aquele homem que prometeu mudar, simplesmente desapareceu. No lugar dele voltou o Maurício de antes, mais amargo, mais cínico, como se aquele momento de lucidez tivesse sido apenas um pesadelo do qual ele tivesse acordado. Você não vai fazer aquelas coisas que prometeu? Perguntei uma vez quando o encontrei no elevador. Ele me olhou com desdém. José, aquilo foi desvario de um homem assustado. A morte passa, a vida volta. E a vida é para os fortes, para os que sabem aproveitar as oportunidades. Meu coração caiu. Compreendi, naquele momento, uma verdade profunda sobre as leis espirituais. Maurício teve mais 3 infartos, cada um mais severo que o anterior. E em cada um ele prometia mudar. E em cada um ele voltava aos velhos hábitos. Os médicos diziam que seu coração não resistiria a 1/4. Eles estavam certos. Mas aqui é onde a história realmente começa, meus amigos. Eu estava lá quando Maurício morreu. Ele me pediu para estar ao seu lado, e naquele último suspiro algo extraordinário aconteceu. Seus olhos se abriram bem abertos, como se estivesse vendo algo além da realidade que nós conhecemos. Seu corpo relaxou. Um sussurro saiu de seus lábios. Eles estão aqui. Os que prejudiquei. Eles estão aqui. E então Maurício se foi. Mas dias depois, coisas estranhas começaram a acontecer em seu apartamento. Móveis que se moviam sozinhos, sons que ninguém podia explicar. Sua ex-esposa relatou pesadelos perturbadores. Seus filhos sentiram uma presença opressiva sempre que entravam ali. E eu? Eu ouvia batidas na minha porta à noite. Quando abria, não havia ninguém. Mas eu sabia que era Maurício. Procurei um centro espírita. Conversei com médiuns experientes. E a mensagem que recebi foi perturbadora e esclarecedora ao mesmo tempo. Maurício não tinha ido para a luz. Não imediatamente. Suas escolhas na vida tinham criado uma prisão espiritual. A doutrina espírita nos ensina que após a morte, recolhemos o que plantamos. Maurício tinha plantado tanto sofrimento que se viu cercado por aqueles que sofreu, mas agora em um nível que sua mente encarnada nunca havia compreendido. O pior? O remorso genuíno que ele sentia agora era 1000 vezes pior que qualquer dor física. Porque ele finalmente compreendia o dano que tinha causado. E compreendia também que teria que viver com isso por muito tempo. Chico Xavier sempre disse: não existe culpa sem crime, nem crime sem consequência. Maurício havia semeado com ganância e colhia agora com desespero. Mas a história ainda não terminou, queridos amigos. Porque há sempre esperança nas leis divinas. Alguns meses depois, recebi outra mensagem através de um médium. Era Maurício. Ele pedia desculpas genuínas, dizia que estava trabalhando em sua redenção no outro lado, ajudando outros espíritos que, como ele, haviam desperdiçado suas vidas. Dizia que, talvez em uma próxima reencarnação, teria a oportunidade de nascer em circunstâncias humildes e assim compreender o sofrimento que tinha provocado. E isto, meus queridos amigos, é a verdadeira justiça. Não é punição por punição, é a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. Porque a vida não termina com a morte. As leis de Deus continuam funcionando, sempre, em todos os planos da existência. O arrependimento no leito de morte pode ser o início da mudança, mas somente se for genuíno. Somente se continuarmos mudando quando a morte passa e a vida volta. Porque é nas pequenas escolhas do dia a dia que realmente plantamos o futuro de nossas almas. Essa foi a história de Maurício. Uma lição sobre as consequências de nossas ações, sobre a redenção e sobre a misericórdia infinita de Deus. Mas também uma advertência: não esperem pela morte para acordar para a vida. Não esperem pelo sofrimento para escolherem o amor. Porque as leis espirituais funcionam enquanto estamos vivos também. E cada ato de bondade que fazemos, cada perdão que concedemos, cada pessoa que ajudamos, essas ações ecoam pelo universo, criando o paraíso ou o inferno em que habitaremos, aqui e além. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até o próximo encontro.